A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre escatologia. E eu quero hoje trazer um estudo aqui sobre os 7 selos do Apocalipse, tá bom? Então você que deseja estudar, já deixa a sua Bíblia aberta aí em Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 8, tá bom? Para a gente compreender a questão dos selos, os selos nos tempos bíblicos, ele era um lacre. Se nós observarmos Daniel capítulo 6, verso 17, nós vamos observar que o rei lacrou, né, a cova do leão com o seu selo, tá bom? Esse selo, ele era usado também para fechar cartas. Nós observamos isso em 1 Reis 21, verso 8, isso vai deixar isso bem claro, esse selo na carta, tá bom? E era uma marca feita com sinete, semelhante a um carimbo sobre uma massa. O livro visto pelo apóstolo João estava selado com 7 selos para confirmar que estavam bem fechados e só poderiam ser abertos pelo um destinatário, que deveria ser alguém digno. Olha, quem é digno de abrir o livro, né? Apocalipse capítulo 5, verso 2. À medida que os selos vão sendo abertos, acontecimentos revelam o que significa as suas palavras, tá bom? Nós observamos aqui os selos propriamente dito, e nós vamos aqui brevemente comentar um pouquinho sobre cada selo, tá? O primeiro selo é o cavalo branco, tá? Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. E esse cavalo branco, ele tem símbolo aqui de engano, né? Ao abrir o primeiro selo, surgiu um cavalo branco que representa o engano com a união das nações, né? Primeiro o inimigo vem, né, com aparência de bondade, tá? Esse cavalo branco, o cavaleiro branco, né? O seu arco, a sua coroa, tudo isso tem símbolo de bondade, símbolo de um grande poderio, né? E que na verdade será alguém que vai ter, podemos dizer assim, o poder de unir ou trazer unidade para todas as nações, tá bom? Mas na verdade essa unidade, essa bondade, essa aparência é uma ilusão, tá? Vai iludir pessoas. O apóstolo Paulo, ele vai trabalhar isso daí em 2 Coríntios 11, 14, eu vou ler o texto aqui. Olha como é que o apóstolo Paulo ele trata com aparência de bondade, engano e de ilusão. Ele vai dizer o seguinte em 2 Coríntios 11, 14: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então nós estamos observando hoje, em pleno século XXI, vários movimentos como ONU, União Europeia, Mercosul e outros que propõem a união dos estados, né? O que está faltando aí, né? Esse cavaleiro branco aí, né? Que vem com aparência de bondade, né? Possivelmente podemos tratá-lo aqui como anticristo, e que vai trazer realmente paz para o mundo, unidade para o mundo, unidade para as nações, uma paz, né, aparente, ilusória, e que provavelmente, futuramente, né, será motivo de grande caos na Terra, tá bom? Vamos para o segundo selo aqui, porque eu não quero eu quero trazer mais uma analítica bíblica do que um pensamento teológico meu, pessoal, tá bom? Então vamos para a Bíblia. Já destrinchamos o primeiro cavaleiro, né, que tem tudo a ver com engano, e tem o segundo cavaleiro aí, que é o cavalo vermelho, tá? Que traz alusão aí simbólica à guerra, tá bom? Apocalipse capítulo 6, 3 e 4 vão falar sobre esse cavalo vermelho, tá bom? Quando o cordeiro
que foi morto e reviveu, né? O cordeiro que foi morto e reviveu, o leão da tribo de Judá, ele que é digno de abrir o livro. E quando ele abriu o segundo livro, apareceu um cavalo vermelho, que simbolizava o derramamento de sangue. Então este cavaleiro anunciou guerra e rumores de guerra entre as nações, tá? O grande número de conflitos, bem como a violência urbana, são sinais de que este cavaleiro já está cavalgando sobre a terra, tá bom? Olha só que interessante também. Nós vamos observar aqui que o terceiro selo, que é o cavalo preto e que simboliza fome, tá? Fome. Apocalipse 6, 5 e 6. Apocalipse 6, versos 5 e 6 vai falar sobre esse cavaleiro, que ele é o terceiro e que representa um cavalo preto que trouxe fome e falta de alimento sobre a terra, tá? Olha, vamos trabalhar esses cavaleiros nos dias de hoje. A má distribuição de renda provoca uma grande fome nesses últimos dias, né? E falta de alimento, né? Poderá ser causada por problemas na agricultura, desde o plantio insuficiente até a perda de lavoura, por problemas climáticos. Nós já observamos, por causa de problema climático, uma grande massa, e não é pouca, de agricultores brasileiros, né, que terão, nesse ano de 2021, infelizmente, grandes prejuízos. Mas o que eu acho mais interessante, que não é só a fome por causa de problemas climáticos, né, por falta de chuva, por excesso de chuva, por excesso de calor, por excesso de frio e etc. Na verdade, nós estamos vivendo problemas climáticos, um clima louco, né? Um clima que tem realmente mudado na Terra e tem trazido prejuízos, né, no que diz a questão das lavouras. Mas sabe o que eu acho interessante desse cavalo preto e dessa fome? É essa desigualdade social e essa má distribuição de renda. Nós estamos vivendo nesses últimos dias, não só em Manaus, onde eu estou trazendo esse estudo aqui, mas em todo o Brasil, muitos comércios fechados, né? Empresários se resguardando nas suas casas, nos seus apartamentos luxuosos, nas suas casas luxuosas, e eles podem ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque tem muito dinheiro. E infelizmente a maioria, né, uma massa de quase 90% aí, estando em casa, não tendo dinheiro algum, não tendo nem como se manter basicamente para tomar um café, para comer um almoço, uma janta. E nós observamos essa má distribuição, e não é novidade para ninguém que com crise, com coronavírus, com pandemia, sem pandemia, o mundo, existe bilhões de pessoas que passam fome no mundo. Muita gente passa fome no mundo, muita gente, tá bom? Então, esse cavaleiro aí que se apresenta aí como trazendo fome e falta realmente de alimento, de recurso, tá bom? Para a terra. Nós temos aqui o quarto cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo. Olha só que interessante esse cavaleiro aqui. Ele é o cavaleiro, Apocalipse 6, 7, 8 vai falar sobre ele. E ele é o cavaleiro das epidemias, tá? Então o quarto selo mostrou um cavalo amarelo, que significa morte por doença, por pestes, tá? Nos últimos tempos tem surgido novas bactérias, vírus resistentes aos medicamentos, conhecidos
podem causar grandes danos à população mundial, né? Várias epidemias consideradas descontroladas estão voltando com força maior. E hoje não, que o Covid sempre existiu. Hoje nós temos o 19, aqui em Manaus nós temos uma nova cepa, né, que já tem dado o nome para ela, talvez seja Covid-20, 21, 22, futuramente vão dar. Ninguém sabe quantas mutações o Covid ainda vai passar, tá bom? Existe outro tipo de pandemia, existe outros tipos de doença, como malária, como dengue, vários tipos hoje de doenças respiratórias e que tem causado caos, tem causado dificuldade hoje, em pleno século XXI, entre pessoas. E somente o Covid, que nem é considerado pela medicina, né, uma doença tão grave, alguns os têm até como uma simples gripe, já tem levado milhões de pessoas em todo o mundo ao óbito, tá bom? Ao óbito. Só que em Manaus nós já passamos para mais, vamos agora para mais de 3 mil, acredito que seja isso, tá bom? Para mais de 3 mil óbitos somente aqui em Manaus, tá bom? Somente aqui em Manaus. E todo dia cresce, né? For contar a nível de Brasil, nós já temos vários óbitos. E no mundo todo, milhares de pessoas já têm ido ao óbito, né, por causa dessas epidemias, por causa desse cavalo amarelo, tá bom? Os 4 cavaleiros são o cavalo branco, o engano das nações, né? O cavalo vermelho, a guerra, o cavalo preto, a fome, e o cavalo amarelo, a morte. Nós observamos aqui que é aberto um 5º selo, e esse selo aqui, ele tem por simbolismo os mártires. Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao 11, vai falar sobre isso. O 5º selo mostra as almas dos mártires guardadas debaixo do altar de Deus. Isso revela o seu valor e importância para o Senhor, que as preservou junto de si, tá? Receberam vestes brancas e ficaram em repouso de todo o seu sofrimento. Este selo alerta que muitos serão martirizados por causa da sua fé nesses últimos dias. Apocalipse 6:11, tá? Trazendo para um estudo daquilo que eu creio, tá bom? Eu acredito, e a minha mentalidade de estudos bíblicos esses mártires provavelmente, tá? Você tem que entender que esses selos eles não estão em ordem cronológica, ok? É possível o primeiro selo ter sido aberto? A Bíblia diz que o anticristo já está trabalhando no mundo. É possível que o segundo selo já tenha sido aberto? Provavelmente. O terceiro, o quarto com as epidemias. Mas a verdade, nós não estamos em ordem cronológica. A Bíblia toda é uma analítica a qual nós temos que estudar, vigiar e orar e nos manter firmes. Todos os sinais evidenciam hoje a vinda de Jesus Cristo, mas nós temos que tratar isso com tranquilidade, com calmaria de coração, tá bom? Por quê? Por quê? Por quê, querido? Porque aquele que nos salvou é poderoso para quando na sua volta também nos resgatar e nos livrar de todo mal, tá? Então o 5º selo aqui é o selo dos mártires, tá bom? Nós observamos aqui que esses mártires, eles possivelmente podem ser as pessoas, que estavam afastadas, desviadas na volta do Senhor, tá bom? No arrebatamento da igreja. E essas pessoas tiveram que agora conquistar a sua salvação
por muito sofrimento mesmo, tá? Tiveram que provar a sua fé para garantir, né? Para ter garantia de vida eterna e de salvação, tá bom? Não sei se você sabe, mas haverá na grande tribulação uma chance das pessoas serem salvas, só que não é como no dia de hoje. No dia de hoje eu preciso aceitar Cristo e esperar a sua vinda, ok? Mas a grande tribulação, aqueles que não subiram por alguma situação adversa, eles terão que realmente pagar um preço de fé, de sofrimento, para garantir ali a sua salvação, tá bom? O sexto selo aqui, ele vai nos falar de desastres ambientais. Está em Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 17. A abertura do sexto selo trouxe desastres ambientais, principalmente por causa da poluição, né? Tem pouca poluição no Brasil, tem pouca poluição em Manaus, né? No mundo tem pouca poluição, né? Nós observamos que a destruição da natureza hoje, né, está trazendo problemas terríveis, como terremoto. Esses dias, acredito que há 7 dias atrás, nós tivemos um terremoto que afetou tanto Roraima e afetou uma parte aqui também de Manaus. Alguns bairros de Manaus, né, sentiram um tremor, tá bom? Então, devido a esses desastres ambientais, né, que 90%, né, tem sido feito pelo próprio homem, né, os emblemas climáticos hoje têm se tornado cada vez piores com o passar do tempo. Hoje nós estamos numa problemática de clima, um clima completamente descontrolado. Tempo que era para chover, não chove. E tempo que não era para chover, chove. Tempo que não era para ter frio, tem frio. Um clima completamente descontrolado, uma loucura. O mundo está vivendo uma loucura. O mundo, na verdade, está com desastres ambientais, naturais, né? E tudo isso, esses desastres ambientais e naturais, são poluição, a destruição da natureza, né? Ok? Então o próprio homem, ele tem plantado e um dia ele vai colher. Ele vai colher de tudo isso. Não tem jeito, tá bom? O sétimo selo aqui é a sétima trombeta, né? Quando o último selo foi aberto, apareceu 7 anjos com 7 trombetas para anúncios do fim. Este momento revela uma nova etapa da revelação, quando os outros 7 fatos dariam continuidade ao propósito de Deus para a humanidade. Então a gente precisa compreender muito bem isso daí, para a gente não passar desapercebido. Preste atenção. Primeiro selo fala de engano. Segundo selo fala de guerra. Terceiro selo fala de falta de alimento. Quarto selo, morte, doenças, pestes, epidemias. O quinto selo são aqueles que estão guardados debaixo do altar, esperando, né, a ressurreição, né? Nós consideramos a primeira ressurreição, ok? O sexto selo fala de desastres ambientais. Então, quando o sétimo selo é aberto, que fala do anúncio do fim, é de uma outra etapa que vai acontecer. Então, depois de tudo isso, depois de todos esses cavalos e selos abertos e cavalos de destruição, né, que, sem medo de errar, são os 7 anos de grande tribulação, é trocado a sétima trombeta para anunciar o fim da grande tribulação e o anúncio, né, uma etapa da volta de Jesus realmente
ali com a igreja, né? Eu acredito que esse 7º selo aqui, tá bom? Sem medo de errar, ele pode anunciar a volta realmente de Jesus com a igreja e o fechamento ali da guerra do Amagedon, onde Jesus voltará, salvará a Israel e aniquilará, tá bom, querido? As nações inimigas, e vai ter a restauração, o início da etapa do milênio, tá bom? Ok? Se alguém tem uma visão contrária ou estudou de outra maneira, essa é uma visão pré, tá bom? Uma visão pré. Se alguém realmente estudou de outra maneira ou tem uma visão, porque eu tô trazendo esse estudo aqui para um grupo de estudo só de escritura e o meu canal aí no YouTube. Se você estudou de outra maneira e a sua visão é uma visão meso, é uma visão pós-tribulacionista, tá bom? Você pode aí deixar aí os seus áudios aí no grupo, você pode deixar aqui uma mensagem, você pode deixar uma indagação, fique à vontade, tá bom? Ok? Eu já revelei o ouro mesmo. Eu acredito que os selos e os cavalos, eles trabalham exatamente nos períodos de 7 anos da grande tribulação. Ok? Tamo juntos, um abraço, até a próxima aula.